Iniciando então outro vídeo. Agora a gente vai ver como que eu posso utilizar determinantes para calcular, para definir a solução de um sistema. Mas antes a gente precisa, como sempre, entender algumas coisas. Primeiro eu vou fazer uma observação sobre o vídeo passado, que eu usei o nome daquele cálculo do determinante de 3 por 3. Eu só queria que vocês corrigissem. Eu falei o nome regra de Cramer. Não é regra de Cramer. É regra de Sarrus. Sarrus, tá? S-A-R-R-U-S. Sarrus. Regra de Sarrus. Esse foi o método de cálculo de determinante 3 por 3 que a gente deu uma olhadinha no vídeo passado. Além de ter visto como calcular um determinante por redução de linhas, né? Então, aqui a gente vai ver como que a gente pode calcular solucionar um sistema linear por determinante, ok? Como que a gente pode analisar o sistema que a gente vai ter utilizando um determinante, beleza? Aqui sim a gente vai ver a chamada regra de Cramer. Essa sim é a verdadeira regra de Cramer que a gente vai ver. A última do vídeo passado foi erro meu ali no nome. Regra de Cramer. Essa é a verdadeira regra de Cramer, tá bom? No vídeo passado eu acabei falando regra de Sarrus. Então, a regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? Vamos entender uma coisa. Como que eu posso analisar um sistema linear e ver se ele vai ser um sistema possível determinado, possível indeterminado ou impossível só pelo determinante desse sistema? Então, vamos lá. Quando o sistema for um sistema, se eu pegar um sistema, se eu pegar aquela forma matricial de expressar um sistema, né? O seguinte sistema, tem aquele seguinte sistema linear, vamos escrever sistema linear. Se eu escrever ele daquela forma matricial, né? Representação matricial do sistema linear, eu escrever daquele jeito. Do jeito que a gente tinha visto no outro vídeo. Com a matriz A vezes o vetor das variáveis ou a matriz das variáveis, né? Que a gente escreveu desse jeito, com uma setinha em cima. A gente ainda vai entender melhor por que tem essa setinha, tá bom? Mas não se confunda com essa notação, não. É só uma notação, tá? É só uma notação para não ter que escrever toda a matriz. Aí a gente fez assim. Aí falou que esse também é o vetor das constantes, né? Que esse é um sistema linear. Como que eu vou saber, olhando assim, utilizando determinantes, como eu posso já saber se é um sistema linear possível determinado, possível indeterminado ou impossível? Bom, primeira coisa, eu posso fazer o determinante da matriz dos coeficientes, da matriz A. Qual vai ser a condição para ter um determinante? Vamos lá. Se A for matriz quadrada, se A for uma matriz quadrada, ela admite não, admite não, ela possui determinante. Ela possui determinante. Ela possui um determinante. Essa é a condição de existência do determinante. A matriz tem que ser quadrada. Ponto final. Beleza? Então, A é a matriz dos coeficientes, que a gente já viu. Se A for uma matriz quadrada, ela vai possuir determinante. Ela possui um determinante. Se ela não for quadrada, não tem determinante.
Não existe determinante de matriz não quadrada, tá bom? Só vai ter uma determinante se for quadrado. Agora, se ela for uma matriz quadrada, aí esse é o primeiro caso. Então, primeira coisa a gente já vê. Primeira coisa que a gente analisa aqui, que a gente já, de cara, logo a gente já tira de conclusão, se A não for matriz quadrada, ela não tem determinante. Mas, além disso, a gente também pode afirmar outra coisa. Se ela não for quadrada, ela vai ter ou ela vai estar me indicando que o meu sistema, se A não for uma matriz quadrada, isso vai me indicar que o sistema não tem um mesmo número de variáveis e o número de incógnitas, de equações, perdão. Se ela for, vamos lá, se ela for quadrada, se for uma matriz quadrada, número de variáveis é igual ao número de equações. Lembrando que essa matriz A, a matriz dos coeficientes, não é a matriz aumentada. A matriz aumentada tem A e B. E eu não estou falando dela, estou falando da matriz A. Número de variáveis igual ao número de equações. O que a gente viu sobre isso aqui? Isso aqui está me tendendo a ter uma solução única, né? Quando que tem uma solução única? Como que eu vejo se tem uma solução única? Quer dizer, perdão, o que vai ser se tiver uma solução única, se meu sistema tiver uma solução única? Vai ser SPD o sistema, né? Mas eu preciso ver o seguinte, às vezes vai ter casos onde mesmo que vai ter o mesmo número de variáveis e de número de equações, mesmo isso acontecendo, ainda não necessariamente vai ser um sistema SPI, quer dizer, SPD. Não necessariamente vai ser esse sistema SPD. A gente já deu uma olhada sobre isso nos vídeos passados sobre sistemas. A gente já viu, então eu não vou focar nessa explicação aqui não, tá? Pega os vídeos passados para ver. Tá tudo nas descrições dos vídeos. Então aí, nesse caso, tem o mesmo número de variáveis e número de equações? Beleza, é uma matriz quadrada, tem determinante. Aí eu analiso. Beleza. Aí depois eu faço outra análise. Determinante dessa matriz, determinante de A. O determinante de A. Quanto que vale? É igual a zero? Se o determinante de A for igual a zero, se o determinante da matriz A, da matriz dos coeficientes, for igual a zero, então daí o sistema pode ser tanto SPI quanto SI. Beleza? Quanto SI. Não se sabe. Você não pode afirmar com toda certeza se vai ser SPI ou se vai ser SI ainda. Agora, se o determinante da matriz A for diferente de zero, ou seja, se valer qualquer outro valor que não seja nulo, que não seja zero, tipo menos 1, menos 4, 6, 12, 165, tanto faz. Qualquer que seja, se o determinante for diferente de zero, qualquer que seja, qualquer outro valor que seja, ele é SPD e ponto final. É um sistema SPD. Beleza? Ok?
Se eu analiso o determinante o determinante da matriz A e der diferente de zero, eu sei que é SPD. Ele vai ser uma matriz quadrada. Eu analiso primeiro se é uma matriz quadrada, né? Primeira coisa que a gente analisa, vou escrever aqui. Primeira coisa. Primeiro. Analisa isso aqui, depois, segundo lugar, segunda coisa, você analisa isso daqui. Você analisa o determinante da matriz. É uma matriz quadrada? Beleza. Tipo, beleza, tem mesmo número de variáveis, número de equações. Determinante igual a zero, então vai ser ou SPI ou SI. Ah, como que eu vou determinar se vai ser SPI ou SI? Calma lá. Calma lá. A gente já vai ver como você analisa isso. Ok? Então, se o determinante for diferente de zero, vai ser SPD. Aí você pode afirmar com toda certeza que vai ser SPD. E o que acontece se ele for SPD? Qual que é o grande fato se ele for um sistema SPD? Solução única. Né? Que a gente escreve daquele jeito lá, S igual ao conjunto, aí a gente escreve, a gente abre aquela coisa, aí coloca lá o S1, né, que a gente já viu em nos vídeos passados, o valor da primeira variável vai ser um valor, aí valor da segunda variável, ou da segunda incógnita, né, vai ser outro valor, aí você vai ter várias, né, sem se apegar, lembrando, a gente não está se apegando a exemplos, a gente está mostrando as regras geral do negócio. Fecha. Aí vai ser aquela solução desse jeito aqui que a gente já viu, tá? Que a gente já viu como escreve, a gente já viu até exemplos sobre. Tá bom? Beleza? É isso que acontece. Se for igual a zero, vai ser um sistema possível determinado que admite uma solução única que eu vou escrever dessa forma. Tá? Beleza? Agora, ó, presta atenção. É para esse caso aqui. É para esse caso. Tipo, eu analiso isso aqui. Aí eu analiso isso aqui. Aí eu analiso isso aqui. É para esse caso aqui, tá? Onde o sistema admite uma solução única que serve a regra de Cramer. Ok? É só para esse caso que a regra de Cramer vai servir. Para os outros casos, não. Beleza? Para o caso de ser um sistema SPI ou um sistema SI, não vai servir. Se o determinante de A for igual a zero, não vai servir a regra de Cramer. A regra de Cramer só vai servir quando o sistema é possível determinado. Tá? Se o sistema for possível determinado, beleza. Serviu a regra de Cramer, posso determinar a solução pela regra de Cramer. Então a regra de Cramer, a gente acabou de ver que ela me dá a solução geral. Ela vai me dar a regra de Cramer, eu vou usar ela para conseguir a solução geral de solução geral de um SPD, de um sistema possível determinado, de um SPD. Solução geral de um SPD. E é só para esse caso que ela vai servir. Tá ok? Beleza? Ah, e se a matriz de A não for quadrada? Eu falei que eu ia falar algo sobre, né? Esse caso aqui é o tipo de caso em que a gente tem... Assim, o correto, né, é analisar o caso, qual caso vai ser. Mas 99% das vezes, tá? 99% das vezes, quase todos os casos, vai ser um sistema SPI. Se a matriz dos coeficientes, tá? Não a matriz aumentada. A matriz aumentada é outra matriz. Matriz dos coeficientes. 99% dos casos vai ser um SPI. 1% vai ser SI. Então ainda, a matriz não é quadrada. Posso afirmar alguma coisa? Não.
Você só pode afirmar que você tem um número de variáveis diferente do número de equações. Que a gente já viu o que isso representa. A gente já viu que geralmente vai ser, tá? Geralmente vai ser o caso de eu ter aquelas relações, né? Relações. Geralmente vai ser esse caso, vai ser esse o caso que eu vou ter, né? Normalmente. Mas a gente viu que isso não me indica nada, assim, de cara, isso não vai me indicar nada também. Isso eu preciso analisar mais a fundo para poder ter uma certeza. Beleza? Então daqui a gente segue e a gente vai ver, então, como é a regra de Cramer. Então a gente vai ver como é a regra de Cramer. A regra de Cramer é o seguinte. É uma regra bem famosa, né? Na verdade, a maioria, provavelmente vocês já vão estar compreendendo isso daí, já vão saber bem o que é a regra de Cramer e como fazer a regra de Cramer. Tá? Vamos lá. O que a regra de Cramer me diz? Lembra que eu falei assim, ó, a regra de Cramer, ela é para esse caso aqui, onde eu vou ter uma solução única, porque o sistema é possível determinado. Aí eu encontro o quê? Eu encontro SS1, SS2, S3, S4, tantos que forem, né? Quantas variáveis forem, até a enésima variável. Se forem 3 variáveis, você vai ter três coisas. Se forem 2 variáveis só, você vai ter um parzinho ordenado. Se for muito mais, se for tipo 4, 5 variáveis, aí você vai ter uma solução para cada uma delas. A regra de Cramer, ela vai me dar simplesmente cada um desses valores usando apenas o determinante. Tá? Como que eu expresso a regra de Cramer? Vamos supor que eu tenha x1, a minha matriz, ó, vamos lá. Eu tenho a matriz A, a matriz dos coeficientes, tá? A matriz dos coeficientes, deixa eu fazer de azul. Vai ser a matriz dos coeficientes, a matriz A, tá? Matriz dos coeficientes. Agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar outras matrizes aqui que a gente vai precisar saber para calcular esse determinante. Para calcular essa solução. Ok? Eu vou falar que eu vou ter A1, que vai ser uma matriz. A matriz dos coeficientes vai ser a mesma matriz A. Quando eu substituo na primeira coluna A substituída acho que é assim, substituída na primeira coluna. Substituída com o quê? Com a matriz das constantes. Eu vou substituir na primeira coluna a matriz das constantes, aí essa vai ser a matriz A1. Aí depois eu tenho a matriz A2, né? Matriz A2, que vai ser o quê? A substituída na segunda coluna. Aí depois também tem A3 e assim segue-se, tá? Vai ter A3, eu vou fazer 3 pontinhos aqui. Aí vai ter AN. Quantas linhas forem, quer dizer, quantas colunas forem, tá? Quantas forem essas colunas, o número de colunas que for, quantas forem, vai ser a substituída. Eu vou sempre substituir
em uma. Eu vou ter uma matriz para cada coluna, tá? Uma matriz diferente para cada coluna. Substituída na enésima coluna. Se for uma matriz 3x3, vai ter só 3 matrizes, além de A. Vai ter a A e vai ter a 1, a 2 e a 3. Se for uma matriz 4x4, vai ter então uma substituição em cada coluna. Aí vai ter então a matriz A1, A2, A3 e A4. Tá? Só para isso ficar compreendido. Que a gente vai ver então agora. Fazendo a linha diagonal aqui. Que a gente vai ver então agora um exemplo. Ok? O exemplo é o seguinte. X, vamos resolver esse sistema aqui. X mais y, perdão. X mais y. Ficou feio, hein? Mais 2z igual a 9. Olha aqui, esse aqui é exatamente aquele outro sistema que a gente trabalhou nos outros, que a gente usou como exercício nos outros, em vídeos passados, né? Menos 3z igual a 1 e 3x mais 6y menos 5z igual a 0, né? A gente tem que a forma matricial desse sistema aqui é a matriz, vamos escrever já com as cores, é a matriz 1, 1, 2, 2, 4, menos 3, 3, 6, menos 5. Eu transcrevi cada coeficiente, sendo que as coeficientes de mesma coluna multiplicam mesmas variáveis, tá? Ó, beleza? E aí eu multiplico aqui por x, y, z, pela matriz das variáveis. X, y, z. É como se x fosse x1, y fosse x2, z fosse x3, tá? Esse produto matricial aqui vai me dar, então, daí a matriz dos constantes. Matriz das constantes. É assim a representação matricial desse sistema. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu faço, então, a regra de Cramer? Eu preciso analisar primeiro o quê? Ó, matriz é quadrada? 3 linhas, 3 colunas. É quadrada. Então, essa matriz aqui é quadrada. Beleza. Então, agora eu faço o quê? Eu analiso o determinante. Né? Analiso o determinante. Se for SPD, aí eu sei que a regra de Cramer vai me dar o resultado. Beleza. Então, eu preciso analisar o determinante disso aqui. Agora, vamos ver. Determinante de A. Aqui, nesse caso, eu vou fazer pela regra de Sarros, tá? Para a gente não tomar muito tempo nessa resolução. O determinante dessa matriz aqui vai ser exatamente igual a menos 1. Tá? Determinante, na verdade, o determinante dessa matriz aqui. Determinante dessa matriz aqui deu menos 1, a hora que eu fiz a conta. Eu já fiz essa conta, tá, gente? Só para explicar para vocês. Agora, o que a gente faz? Aí a gente vai fazer, então, esse aqui eu chamei de A, né? Esse é A, esse aqui é X, é o vetor das variáveis, esse aqui é o vetor das constantes, né? Então, agora a gente precisa fazer A1. A1 vai ser, então... O que é A1? A1 substituída, né, das constantes, dos termos independentes, na primeira coluna. Então, como vai ficar A? A primeira coluna vai ser as constantes aqui. Vai ser 9, 1, 0. Vou fazer em vermelho. 9, 1, 0. O resto fica igual à matriz A. 1, 4, 6, 2, menos 3, 5. Menos 5. 2, menos 3, menos 5. Simplesmente substituir a primeira coluna pelas respostas aqui. Pelos valores do outro lado da igualdade, né? Dos termos independentes, que a gente chama. Beleza?
Ah, e a próxima, A2. Vamos lembrar que vai ter 3 colunas aqui. A matriz tem 3 colunas, então vai ter a A1, A2 e A3, né? A2 vai ser, então, os colchetes. Primeira coluna igual, sempre. Tá? Sempre, a matriz vai ser toda a outra matriz, todo o resto da matriz vai ser sempre igual. Eu só vou mudar a coluna que está aqui no índice. No caso aqui é a A2, então é a segunda coluna que eu vou mudar. Aí 9, 1, 0. Terceira coluna continua igual. 2, menos 3, menos 5. Ah, e agora? E A3? Quanto que vai ficar? Como é que vai ficar, quer dizer? Bom, primeira e segunda colunas vão ficar igual. Só vou mudar qual coluna? A terceira coluna. Então fica 1, 2, 3. 1, 4, 6. 9, 9, 1, 0. Beleza? Então essas são as minhas matrizes substituídas que eu falei. Beleza? Então, tá. Aqui eu analisei aqui o determinante, esqueci de falar. Analisei esse determinante, então eu sei que é um sistema SPD. Eu sei que é um sistema com solução única. Essa solução a gente já viu qual que vai ser. Vai ser aquela solução 1, 2, 3, né? Agora eu vou só chegar nelas pelo método de Cramer. O método de Cramer diz que a solução ela vai ser igual ao determinante da primeira... Tipo assim, a solução da primeira variável, dessa aqui, da primeira, x1 ou x, né? Aqui seria x2 ou y, que seria x3 ou z. Tá? A solução da primeira vai ser a primeira linha, a coluna correspondente dela na matriz, trocada, substituída pela coluna dos termos independentes, tá? Então x vai ser igual ao determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Tá ok? Quanto que isso aqui dá? Eu já fiz as contas. Quanto que é o determinante de A1? Quanto dá o determinante de A1? Eu já fiz essa conta, tá bom? Já fiz essa conta sim. Esse determinante dá exatamente igual a menos 1. Dividido por menos 1, que é o determinante de A. Né? Determinante de A1 vai ser menos 1. Eu não vou fazer a conta aqui. Eu já fiz. Deu menos 1. Determinante de A, menos 1. Isso vai dar igual a 1. Aí o y vai ser igual, a solução para o y vai ser igual, então, ao determinante de A2, que é a coluna que multiplica a variável y, dividido, é a segunda coluna, né? A2, pelo determinante de A. Esse determinante aqui vai dar menos 2, tá? Eu já fiz essa conta e vai dar menos 2. Menos 2 sobre menos 1, que dá 2. Deixa eu já... O último, que é z, vai ser o que então? Determinante de A3 dividido pelo determinante de A. O determinante de A3, esse determinante aqui, vai dar... O determinante dessa matriz aqui vai dar menos 3. Eu já fiz essa conta, beleza? Vai dar menos 3 dividido por menos 1, que vai dar 3. Ok? Então é assim que eu faço. A gente já viu como expressar a solução geral disso daqui. Não vou mostrar de novo aqui no vídeo, então. A gente já viu. A gente só queria saber como encontrar a solução para cada um deles, para cada variável, se for um sistema SPD, utilizando a regra de Cramer. E é assim que eu faço. É assim que eu faço. Esse é o método, ok? Agora eu tenho um exercício para vocês. Seguinte exercício.
Eu quero que vocês resolvam o seguinte sistema. x1 mais 2x3 igual a 6, menos 3x1 mais 4x2 mais 6x3 igual a 30. Menos x1 menos 2x2 mais 3x3 igual a 8. A solução, esse sistema aqui eu quero que vocês resolvam por regra de Cramer, é um sistema diferente agora dos outros que a gente tinha usado. A solução disso daqui vai ser S. A solução disso vai ser a seguinte: menos 10 sobre 11, 18 sobre 11, 38 sobre 11. Essa é a solução deste sistema aqui, ok? Agora eu conto com vocês para fazer esse exercício e chegar nessa solução aqui. Até o próximo vídeo, então. A gente vai falar no próximo vídeo sobre inversão de matriz e como encontrar a solução de um sistema SPD por inversão de matriz. Até lá, então, boa sorte. Vou fazer esse exercício aqui. Pode fazer, viu? É bom.